Meus amigos, eu vou mostrar para vocês aqui uma notícia, peço que vocês prestem bastante atenção. Essa notícia aqui, ela é de agosto do ano passado, é de 4 de agosto de 2021. Bolsonaro diz que TSE quer eleger Lula dentro de sala escura. O presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, e a reforçar defesa à adoção do voto impresso nas eleições de 2022. Segundo o chefe do executivo, a anulação das condenações ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorreu para eleger o petista dentro de uma sala escura do TSE. Não podemos admitir isso, disse o presidente Bolsonaro em entrevista à Rádio 96 FM de Natal, no Rio Grande do Norte. Então nós vimos que o presidente Jair Bolsonaro, ele já fez várias críticas ao sistema eleitoral. Ele batalhou ali pela adoção do voto impresso, né, que foi lá para o Congresso, só que foi reprovado. Nós lembramos também que na época o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, foi para dentro do Congresso fazer lobby contra o voto impresso. Não cabe a ministros do Supremo Tribunal Federal, do TSE, é o caso do Luiz Roberto Barroso, ir para dentro do Congresso fazer política. Mas ele foi lá, não se sabe que tipo de pressão ele fez sobre os parlamentares. O fato é que o voto impresso, que era quase uma unanimidade lá dentro do Congresso, muitos parlamentares mudaram de ideia e acabaram votando contra aquele projeto do voto impresso. O Luiz Roberto Barroso mentiu várias vezes, dizendo que o eleitor levaria para casa o comprovante do voto, de que nós pedíamos a volta do voto em cédula de papel. Várias vezes o Barroso mentiu sobre isso. Interessante que ele foi lá para a França, né, disse que observar as eleições francesas e elogiou bastante as eleições francesas, né, com a reeleição lá do Macron. Talvez se a Le Pen tivesse vencido, talvez o Barroso ia colocar algumas dúvidas sobre o processo eleitoral lá. Assim também como nos Estados Unidos, ele elogiou bastante, né? Aquele cheio de problemas, aqueles votos pelos Correios. E lá na França, como eu disse há pouco, o Barroso elogiou e lá é feita a eleição na cédula de papel com a caneta ali, né? Como era antigamente aqui no Brasil. Eu não sei porquê, aliás, nós sabemos, nós não podemos falar, né, aqui, por que que o TSE, o Barroso, o Fachin, o Alexandre de Moraes, toda essa gente lá do TSE, eles não querem que tenhamos o voto impresso, né? Porque com o voto impresso fica muito difícil de ter fraude nas eleições. Pode acontecer? Pode, mas fica muito mais difícil porque você vai conferir aquele voto físico com o voto eletrônico. Nós não pedimos o fim do voto eletrônico, nós não pedimos a volta na cédula do papel. Apesar de que se fosse na cédula de papel também, vai demorar demais a conferir. Se demorar 3, 4 dias para conferir os votos, não tem problema nenhum. As eleições são em outubro e a posse dos eleitos, né, é lá no dia 1º de janeiro. Então, para que tanta pressa para saber o resultado no mesmo dia, né? E aí, depois de tantas críticas que tanto o presidente Bolsonaro como tantos outros políticos da base do governo fizeram ao sistema eleitoral, o então presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, ele criou então a Comissão de Transparência. Para dar transparência ali, então ele chamou inclusive as Forças Armadas. E aí as Forças Armadas mandaram uma equipe especializada nesta área. E lá eles foram estudar todo o processo eleitoral, as urnas eletrônicas, e eles sugeriram várias alterações. Eles, inclusive, mostraram ali várias fragilidades que tinham nas urnas eletrônicas. Ou seja, eles criaram a Comissão de Transparência e convidaram as Forças Armadas para dar um ar de legitimidade, para dizer, não, as Forças Armadas, inclusive, acompanharam todo o processo eleitoral. Mas só que as Forças Armadas, quando chegaram lá, e mostraram que realmente eles entendiam do assunto, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral ficaram assustados. E eles não querem transparência nas eleições, isso é um fato. Eles não querem, tanto é que eles já estão falando em acabar com a Comissão de Transparência. E aí nós vemos essa notícia aqui, que diz o seguinte: TSE trata sugestões das Forças Armadas como opiniões
e nega a sala escura de apuração dos votos. E aí diz aqui a matéria: o Tribunal Superior Eleitoral divulgou nesta segunda-feira as respostas a questionamentos feitos pelas Forças Armadas a respeito das urnas eletrônicas. Em 7 pontos, a Corte trata as recomendações como opiniões. Disse que centralizou equipamentos que totalizam os votos em Brasília por sugestão da Polícia Federal, além de negar a existência de uma sala escura de apuração, termo usado pelo presidente Jair Bolsonaro quando sugeriu uma contabilização paralela dos votos controlada pelos militares. Então, o presidente Bolsonaro, ele sugeriu, inclusive, que se levasse um cabo dessa sala onde é feita a apuração, se disponibilizasse um cabo que alimentasse os computadores ali do pessoal das Forças Armadas numa sala ao lado, para que eles também conferissem como estava sendo feita a apuração. Eles não iam ter interferência nenhuma, eles só iam assistir como estava sendo feita aquela apuração, acompanhar em tempo real. E a legislação, inclusive, ela prevê transparência, ela prevê, inclusive, publicidade na apuração dos votos. E por que, então, que eles querem manter essa sala escura? E, na verdade, existe sim uma sala escura, e eu vou mostrar para vocês um vídeo antigo aqui da Globo, mostrando lá naquela eleição de 2014 entre Aécio e Dilma, mostrando que realmente uma sala escura, onde poucas pessoas têm o privilégio de acompanhar a apuração dos votos. Ontem, enquanto o Brasil inteiro aguardava em clima de suspense os primeiros resultados oficiais da eleição presidencial, pouco mais de 20 pessoas sabiam de tudo no Tribunal Superior Eleitoral. A primeira barreira é a do detector de metais. Em seguida, é preciso passar pela roleta com acesso por crachá. Logo na esquina fica a sala AA06. Um segurança tinha ordem para não deixar o posto sob hipótese alguma. Vigilância permanente da seção de processamento de eleições do TSE, o lugar que guardava o segredo que todos queriam saber. Quem teve autorização para passar desta porta, na verdade, ganhou a oportunidade de viver um momento histórico da política brasileira. Aqui, um seleto grupo de 23 pessoas testemunhou o que a população brasileira inteira queria ver. A contagem voto a voto, a disputa segundo a segundo para saber quem seria o próximo presidente do país. Mas todos ali dentro deveriam ficar incomunicáveis. Foram obrigados a desligar o celular e deixá-los sob esta mesa, visível de qualquer ponto da sala. O processo eleitoral já é composto de muita tensão e muita emoção. Mas isso foi um ingrediente a mais. O país teve que esperar até às 8 da noite, quando as urnas foram fechadas no Acre, para acompanhar a apuração da eleição presidencial. Até lá, nem o presidente nem os ministros do TSE tiveram acesso às informações em tempo real. Só esses funcionários viram que às 5 horas e 15 minutos, Aécio Neves liderava a corrida presidencial com 62% dos votos, por causa das urnas do Distrito Federal e de capitais do Sul e Sudeste do país. Às 5h30, quando entraram mais votos do interior dessas regiões, a votação de Aécio Neves caiu para menos de 60% do total. Meia hora depois, Dilma Rousseff se aproximou um pouco mais. Às 6h30, quando parte dos votos dos estados do Norte e Nordeste foi revelada, a diferença entre os dois caiu para 11 pontos. Às 7 da noite, Aécio tinha menos de 4 milhões de votos à frente de Dilma. Às 7h32, só o restrito grupo testemunhou o momento decisivo da eleição. A candidata do PT ultrapassou o candidato do PSDB e assumiu a liderança. Quando finalmente, às 8h02 da noite, o país tomou conhecimento do segredo das urnas, Dilma já liderava por mais de 2 milhões de votos. Continuou na frente e, a partir daí, o Brasil apenas viu a presidente manter a liderança e, às 8h27, ser oficialmente declarada reeleita. A emoção da contagem voto a voto foi um privilégio para poucos. A gente costuma dizer que esse trabalho ele é viciante, porque toda vez que a gente termina um ciclo eleitoral, a gente começa já com muita vontade de começar tudo de novo, né? A gente retoma esse processo já com muita... Ou seja, tem ou não tem uma sala escura? Se a lei eleitoral fala que a apuração ela tem que ser feita de forma pública, tem que se dar publicidade, até porque é um ato administrativo, ela tem que ser pública, então ela não tem publicidade. Apenas alguns privilegiados, né, podem acompanhar a tal apuração dos votos. Então, se tivesse realmente uma transparência, como o Barroso criou aí a tal da Comissão da Transparência, e já estão querendo acabar com a Comissão da Transparência, é porque eles não querem que tenha transparência. Porque se fosse para ter transparência, isso aí tinha que ser público, inclusive tinha que ter câmeras, TV mostrando ali dentro todo o comportamento dos funcionários, dos técnicos ali que estão fazendo a tal apuração. E por que tem que ser numa sala fechada? Vocês viram ali toda a segurança, ninguém pode entrar. E aí o TSE agora,
Depois de tudo que eles fizeram para barrar o voto impresso, eles agora querem, inclusive, acabar com a comissão de transparência e, com certeza, eles não vão permitir que tenha um cabo dessa sala de apuração alimentando também os computadores das Forças Armadas ali numa sala ao lado, como foi a sugestão das próprias Forças Armadas e do presidente da República. O que teria de mais nisso? Isso era só para dar mais transparência. Eu acho que tinha que ter, inclusive, uma sala de imprensa ao lado, também com o cabo sendo alimentado em tempo real ali, a apuração, mostrando, inclusive, com câmeras internas lá dentro, mostrando todo o comportamento dos técnicos. Isso sim se chama transparência. Já que não vai ter o voto impresso, né, que não dá para saber se essas urnas são viciadas ou não, mas que pelo menos tivesse a transparência na apuração. E eles não querem de jeito nenhum. Então, fica muito difícil a gente acreditar, e eles ainda falam em prisão das pessoas que duvidarem do sistema eleitoral. Mas como que a gente vai acreditar numa coisa que eles mesmos mostram, dão motivo, né? Dão muitos motivos para que a gente desconfie. Porque não é possível que nós tenhamos umas eleições para presidente da República, inclusive, sem que tenha transparência na apuração dessas eleições. Como que o eleitor vai confiar que o voto que ele deu ali, que ele apertou naquela urna eletrônica, aquele voto foi realmente para o candidato pelo qual ele teve a intenção de votar, né? Então fica complicado a gente confiar nisso, e o TSE só alimenta cada vez mais as nossas dúvidas e a nossa desconfiança. Então, meus amigos, é isso. Peço a você que observe, se não estiver inscrito ainda no canal, clique no botão inscrever, se inscreva, deixe o seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.